Olá, bom dia, muito bom dia para todos que participam do nosso projeto Sabedoria para 2018. E como é bom estarmos juntos mais uma vez, em nosso 18º dia. Hoje a leitura, Provérbios, capítulo de número 18. Neste Provérbios a gente vai junto aprender algumas coisas, rever outras. Eu entendo conforme vai se aproximando, capítulo 18, 19, 20, nós começamos a ver muitas coisas parecidas dentro dos provérbios anteriores também. Então hoje no capítulo 18 a gente vai ver, no versículo 4, que a sabedoria do homem é como águas profundas, mas fonte de sabedoria é um rio que nunca se seca. Nós vamos ver mais uma vez que as palavras do tolo os destrói. No versículo 8 nós vamos ver sobre boatos e fofocas. Diz que são como o prato favorito. Certas pessoas sempre querem um pouco mais. Sempre estão com fome. E é bem isso mesmo que a gente vê. Pessoas que procuram falar mal da vida dos outros, fofocar, difamar. É um ciclo vicioso. Esses tipos de pessoas, elas gostam de ter atenção para si. Elas gostam de ter a atenção das pessoas, então nós devemos estar atentos a esses tipos de pessoa. Porque uma coisa é certa. Quem fala mal de você, fofoca para você de alguém, vai fofocar de você para outra pessoa, vai falar mal de você para outra pessoa. Devemos estar atentos a isso. Salomão vai nos dizendo que nós precisamos ter de cuidado nesta vida. Vai falar sobre o homem rico e suas riquezas. Estar atento ao julgar uma história. No versículo 17 ele diz: olha, quem apresenta a sua causa sempre parece ter razão, até surgir alguém contando o outro lado da história. Nós temos por costume sempre de ouvir a primeira versão e julgar a segunda parte. Nós devemos estar atentos. Sabedoria é isso. Sabedoria é nós entendermos os boatos e as fofocas de onde vem, entender como que é julgar uma história, um assunto, ouvindo as duas partes, ouvindo os dois lados. Sabedoria é isso, é saber julgar, é saber ouvir, é saber falar. Isso é sabedoria. Vai falar como é difícil ganhar uma amizade que foi ofendida. Nós devemos estar atentos a isso. Nós falamos sobre amizade ontem. Ele vai dizer que nós vamos comer, sempre iremos comer dos frutos de nossas palavras. Vai falar sobre o homem que encontra uma esposa, que encontrou algo de muito valor e recebe uma prova viva da bênção de Deus. E no versículo 24, quem tem muitos amigos pode ser levado à ruína. No entanto, há amigos mais chegados que o irmão. Foi o nosso assunto de ontem. Falamos ontem sobre a amizade. Mas hoje eu quero meditar com você no versículo de número 14. Ele diz assim: a esperança e a força de vontade ajudam o homem a vencer dificuldades e doenças. Mas se não houver esperança e força de vontade, o homem perde o interesse pela vida. A esperança e a força de vontade. Enquanto há esperança, há vida, né? E força de vontade, desejo de vencer, desejo de conquistar, força de lutar, de buscar, de correr atrás. Se a pessoa tem isso, uma esperança, a vontade, o desejo, a esperança, eu espero que algo melhor irá acontecer. E a força de vontade de lutar, a garra, o poder. Isso nos ajuda a vencer qualquer dificuldade, qualquer doença. Às vezes nós ouvimos que uma pessoa foi diagnosticada com uma doença maligna. E aquela pessoa,
ela morre, como diz um pastor que eu conheço, que tem uma admiração muito grande, pastor Neil Barreto. Ele diz que a pessoa morre antes da morte chegar. Conta-se uma história de um homem que foi chamado, ele estava no corredor da morte, e foi chamado, convidado para fazer um teste. E falaram para ele: olha, se você sair desse teste com vida, você ganhará a liberdade. Sairá do corredor da morte, ganhará a liberdade. Se você morrer, será uma morte tranquila. Como você já está sentenciado à morte, não vai fazer diferença para você. Mas se você sobreviver, você ganha a liberdade. Ele aceitou o desafio e foi. Amarraram esse homem numa maca. Colocaram os braços dele para baixo. Ligaram uma mangueirinha com água perto do seu pulso. E ligaram essa torneirinha e ela escorria no pulso dele e pingava dentro de uma vasilha de alumínio que estava embaixo. Passaram uma gilete no braço dele para que ele tivesse a sensação que o seu pulso tivesse sido cortado. Toda hora o médico vinha perto dele, media a pressão do coração, a batida do coração, e diminuía um pouco mais a torneira. Então, na mente dele, o sangue dele estava acabando. E cada vez aquelas gotas iam diminuindo. O médico voltava e fechava um pouco mais. Dentro de alguns instantes, antes de o médico fechar toda a torneira, esse homem morreu, sem perder uma gota de sangue. Somente com o que ele estava achando que estava acontecendo. Ele se entregou. Às vezes nós achamos que nós não vamos conseguir. Nós vemos a situação, a enfermidade, a dificuldade, e nós achamos que não vamos vencer. Nós achamos que não há mais saída. Mas esta palavra vem ao meu e ao seu coração esta noite. A esperança e a força de vontade nos ajudam a vencer a dificuldade e as doenças. Nos ajudam a vencer todo e qualquer problema. A esperança e a força de vontade te acompanharão, farão parte da sua vida. Não desanime, não desista, lute um pouco mais, tenha esperança. A nossa esperança está depositada em Jesus Cristo. Tenha esperança, tenha fé. Seja forte. Diga para você mesmo todo dia de manhã. Eu não sei qual é a sua situação, mas diga para você mesmo: eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu sou mais do que vencedor. O meu desejo para você: seja cheio de esperança, força de vontade, determinação. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe os seus planos e projetos. Que você tenha um dia abençoado. Shalom, paz a todos e até amanhã, se Deus quiser. Um forte abraço.